Olá, tudo bem? Estamos de volta para a continuação da leitura do livro Para Estar com Deus, de Francisco Fausch. Capítulo 13. Como meditar o Evangelho? Os segundos passos. Os segundos passos. A maior parte dos conselhos do capítulo anterior sobre os primeiros passos também podem ser úteis para os que querem dar os segundos passos, ou seja, para os que já conhecem os evangelhos, mas nunca se aprofundaram neles. Como é que se nota que já estamos dando os segundos passos? Eu diria que se percebe em duas coisas, no espelho e no farol. Bem, isso precisa de uma explicação que vamos ver a seguir. O espelho. Tudo vai bem quando meditamos o Evangelho com tanto interesse e atenção que, com a ajuda do Espírito Santo, começamos a ver-nos retratados nele. Como num espelho. Lembra-se de que já usamos antes essa imagem? O que Jesus diz e faz é como o fundo de um espelho que nos ajuda a enxergar claramente, por contraste, as nossas falhas e o que nós deveríamos fazer. Assim, por exemplo, quando lemos as seguintes palavras: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, percebemos duas coisas. Primeira, Jesus vivia assim. Não julgava nem condenava, mas compreendia, ajudava, corrigia com carinho e perdoava. Leia, por exemplo, Lucas 7, 36 a 50. João 8, de 1 a 11. Mateus 9, de 10 a 13. Lucas 15, de 1 a 32. Segunda, e eu sei compreender os outros. Faço facilmente maus juízos? Caio logo na crítica interior e na suspeita? Procuro perdoar quanto antes os que me ofendem? As conclusões vêm facilmente ao coração e à cabeça. Jesus, perdoa-me tantos maus juízos e críticas. Jesus, ajuda-me a ver primeiro, como tu, o lado bom das pessoas. Outro exemplo. Imagine que lemos estas palavras de Jesus. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Mateus 6, 1. E logo percebemos que Jesus fazia assim, não era vaidoso, tudo fazia pelo bem dos outros, detestava o exibicionismo. Por isso mesmo, depois de ter feito milagres, pedia: vê que não o digas a ninguém. Marcos 1, 44. E na paixão não andou proclamando que ele era Deus, nem que sofria horrivelmente. Aceitou ser ignorado e desprezado. E nós? Agimos da mesma forma quando estamos a sós ou apenas com a família que quando estamos na vida social? Ou seja, quando outros nos veem e queremos ficar bem, fazer boa figura a seus olhos? Sabemos fazer o que é certo porque Deus assim o quer, mesmo que os outros nem reparem, nem fiquem sabendo nunca e, portanto, não possam agradecer-nos? Com isso, percebemos que há muita vaidade na nossa vida, excessiva preocupação com a nossa imagem. Então pedimos: Jesus, perdoa minha falta de humildade, ajuda-me a ter intenção reta e a fazer as coisas bem feitas só porque são certas, porque são as coisas que tu me pedes e a minha consciência me indica que são o meu dever. O farol. Outro sinal de que estamos já nesses segundos passos acende-se quando a meditação do Evangelho, além de ser um espelho que ressalta as nossas falhas, é um farol que nos mostra os caminhos do amor cristão e nos incentiva a segui-los com o desejo de progredir cada vez mais. Você lê, por exemplo, a cena do lava-pés na última ceia, João 13, de 2 a 17.
e vê Jesus humilde aos pés dos apóstolos, prestando-lhes um serviço próprio de escravos e dizendo-lhes depois: eu vos dei exemplo, para que assim como eu vos fiz, assim façais vós também. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes se a praticardes. Pode ser que ao lermos essa cena do lava-pés, nos venha à memória aquele trecho paralelo do Evangelho em que Jesus nos pede: o que quiser ser entre vós o primeiro, faça-se vosso servidor, em que declara, ao mesmo tempo, que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Mateus 20, 27 e 28. Por pouco que meditemos isso tudo, o nosso coração primeiro se envergonhará e depois arderá em desejos de ter mais generosidade. Meu Deus, como fui egoísta até agora! Tenho estado quase sempre voltado para mim, para os meus interesses, para os meus gostos, para o que quero que os outros me deem. Eu te peço, por favor, que me deis um coração como o de teu Filho Jesus, generoso, aberto aos demais, pronto para ajudar, disposto a ser útil, material e espiritualmente aos demais. Como num filme. São José Maria Escrivá, que ensinou inúmeras almas a amar e meditar o Evangelho, dizia: não basta ter uma ideia geral do Espírito de Jesus, mas é preciso aprender dele pormenores e atitudes. E para isso dava o seguinte conselho: quando amamos uma pessoa, desejamos conhecer até os menores detalhes de sua existência. É por isso que temos que meditar a história de Cristo, porque é preciso que a conheçamos bem, que a tenhamos toda inteira na cabeça e no coração, de modo que em qualquer momento, sem necessidade de livro algum, fechando os olhos, possamos contemplá-la como num filme, de forma que nas mais diversas situações da nossa existência acudam à memória as palavras e os atos do Senhor. É Cristo que passa. Número 107. Isso é possível? Sim, desde que nos decidamos a ler e meditar diariamente os santos evangelhos e peçamos luz ao Espírito Santo para compreendê-los. Até a próxima, um abraço a todos.